A gente descobriu um jogo novo. Vamos jogar comigo? Chama Candy Crush. Você gosta desse jogo? Ah. Não, ele até mostra aqui onde que eu tenho que fazer. Ele pisca. Você já jogou esse aqui? Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu tava jogando Candy Crush agora. Por que eu tava jogando Candy Crush? Você já parou pra perceber como que o início desses jogos, eles são fáceis? É tranquilo de você começar a jogar e conforme vai indo ele vai ficando um pouquinho mais difícil. Mais difícil e aí por aí vai. Imagina que se eu começasse pela última fase, eu não ia nem começar a jogar porque ia ser muito difícil. Se eu ficasse sempre na primeira fase, eu ia largar o jogo porque seria muito fácil. Consegue perceber o que é o desafio? E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Da importância do desafio na vida. É muito importante que nós consigamos nos desafiar todos os dias. Só que não é simplesmente um desafio por desafio. Existem algumas regras que esses jogos conhecem bem, que é a regra do desafiar até o ponto certo. E aí eu quero te trazer uma certa teoria. Já ouviu falar de zona de conforto, certo? Zona de conforto é quando a gente fica onde a gente já conhece, a gente faz coisas que a gente já sabe fazer e tá tudo tranquilo dentro do que é confortável para mim. E o que é sair da zona de conforto? É fazer coisas que eu não sei o resultado, se vai dar certo ou não, eu não sei fazer aquela atividade ainda, traz um pouco de dor ou de desconforto, não é? Como sair para fazer exercício físico, dá uma certa dor, dá um desconforto, eu fico um pouco inseguro com aquilo, isso é sair da zona de conforto. E existem como basicamente 3 zonas. A primeira, imagina um círculo, zona de conforto. Se eu saio dela, existe uma zona de expansão, mais acima dela existe a zona do pânico. O que é importante para a gente saber nessa questão de desafio? Quando eu quero me desafiar, é muito importante que eu pegue as minhas habilidades e puxe um pouco os limites dela. Eu tenho uma ideia de como eu vou fazer aquilo que eu me desafio. Eu já tenho uma certa noção e eu sei que eu vou por aqui ou por ali. Se eu começar uma coisa da qual eu não tenho a mínima ideia, eu entro para a zona do pânico. Eu entro para uma zona da qual eu não tenho a menor noção de como fazer. Isso se chama zona do pânico, por quê? Porque eu quero fazer aquele negócio que é muito difícil para mim. Eu fico um tempo nessa zona e depois eu retraio e fico preso de volta na zona de conforto. Por quê? Porque eu fui longe demais. E o que é importante dessa zona de estar na zona de expansão? Criar esses limites, ou sair da zona de conforto. Cada vez que nós fazemos uma coisa além do nosso limite, a nossa zona de conforto vai se expandindo. Então, por exemplo, eu começo a falar em público, eu falo lá para 4 pessoas, depois para 10, depois para 50. Cada vez que eu aumento isso, fica mais confortável. A zona de conforto ela aumenta e aí aquilo que era difícil antes, ele já não é mais tão difícil assim. Quando você está jogando Candy Crush, depois você já passou da fase 20 ou 30, as coisas ficam mais fáceis e se você for jogar a fase 10 novamente, ela seria muito fácil para você. Consegue perceber? E aí, o que esses jogos fazem? Candy Crush tem mais de 1 bilhão de downloads para o Android. Eles fazem com que esse desafio nosso, ele saia da nossa vida e entre num jogo. O jogo, ele dá essa sensação que a gente está se desafiando, essa coisa gostosa de cada vez tá melhor ou ter mais habilidades. Só que só fica dentro do jogo. Então eu quero sugerir para você que em vez de jogar, eu não sei se você joga ou não esses tipos de jogos, mas
leva esse conceito do desafio para sua vida, fazer coisas diferentes, como se fosse um jogo. Imagina nível 1, nível 2, 3, 4, cada um pouquinho diferente do outro, que aí você vai conseguir cada vez ser mais capaz dentro da sua própria vida. Isso é muito interessante, tá certo? Então, lembre-se disso, saia da sua zona de conforto, teste seus limites, mas não vá tão longe a ponto de você ficar frustrado, em pânico e voltar a ficar preso na zona de conforto. Tá certo? Muito obrigado por ter ficado aqui comigo nesse vídeo. Hoje, inclusive, foi gravado o Guia da Vida, o episódio número 10 no podcast, que vai estar disponível no YouTube também, em outras plataformas de streaming. E o tema foi muito interessante para você que está querendo começar alguma coisa nova. Eu contei os meus primeiros 3 para 4 anos, os últimos 3 a 4 anos, e como que isso impactou muito a minha forma de ver a vida, tá certo? Muito obrigado, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Nossa, eu já ganhei uma medalha. Que isso? Gente, já passei a primeira fase, gente. Que isso?